Boa noite, pessoal. Eu sou a Karine Faquin, sou tutora dos cursos de Estética e Imagem Pessoal e Fisioterapia da Uniaselv Polo Lages e resolvi fazer alguns vídeos para que seja mais uma forma, que os nossos alunos possam buscar esse conteúdo e aprender, nesse período de quarentena. Nós da Uniaselv estamos trabalhando com aulas remotas, nós não paramos durante esse período, porém eu resolvi fazer umas videoaulas como complemento desse conteúdo, correto? Então hoje o nosso assunto é sistema ósseo e tá aqui ao meu lado uma pessoa que entende tudo desse sistema e a gente vai fazer uma série de vídeos, eu acredito que sejam uns 4 vídeos de sistema ósseo, falando da anatomia, falando um pouco da histologia. Serão vídeos curtos, e que fique um pouco mais ilustrativo, que o aluno possa assistir no intervalo do trabalho, assistir numa hora que não está trabalhando, não está nos seus afazeres, e ajude então a que esse conteúdo seja assimilado de uma forma mais eficiente. Bom, o sistema ósseo é um tipo de tecido conjuntivo que tem minerais, Ele é um tecido conjuntivo mineralizado, certo? Então, o nosso tecido ósseo, ele tem 2 características muito importantes para o seu funcionamento. A primeira é que ele é duro, Ele é um tecido que apresenta dureza, justamente por causa dos minerais que são depositados aqui nesses ossos. A segunda propriedade é flexibilidade. Ué, mas flexibilidade óssea, sim, ele permite um certo grau, de deformação. Então, por exemplo, imagina que eu vou pular de um muro alto, e eu vou ter esse impacto no chão. Os meus ossos, eles sofrem um certo grau de deformação, e esse grau evita então que esse meu osso lesione, frature. Então eu vou mostrar para vocês num videozinho curto quando essa dureza e essa flexibilidade não resistem. Então, espera lá que eu vou trazer um videozinho para vocês. Se você for um pouco sensível, é melhor pular essa parte. Doeu, né, gente? Ai, dói em mim cada vez que eu vejo esse vídeo. Mas eu queria ilustrar para vocês porque, e agora? O que acontece com esse osso? Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo e eu vou falar para vocês sobre esse tecido. Quais são as principais funções do tecido ósseo? A gente viu lá na aula algumas funções principais. Então a primeira e aquela que a gente aprende lá na biologia da 8ª série é proteção. O tecido ósseo é um tecido de proteção. Por que a gente fala isso? Porque, olha, a caixa craniana protege o nosso encéfalo. Medula, canal medular protege a nossa medula. Os nossos arcos costais protegem órgãos importantes que estão aqui no tórax. Então, a primeira e a mais conhecida, talvez de todas, a função de proteção. A segunda função é com relação aos movimentos. Então, por exemplo, aqui no meu braço, no meu húmero, eu tenho um bíceps, um músculo bíceps aqui. Quando esse bíceps ele faz a contração, ele alavanca o meu antebraço e eu posso, por exemplo, levar comida à minha boca. O que eu quero dizer com isso?
que os ossos, eles tornam as contrações musculares movimentos úteis para o nosso dia a dia. Porque se nós fôssemos só uma massa de músculos que contrai, não teria função. Então, o tecido ósseo, o tecido articular e o tecido muscular trabalham juntos, tornando contrações musculares movimentos úteis para o nosso dia a dia. Essa é a segunda função. A terceira função é depósito de cálcio e fosfato. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas eu quero que vocês entendam que quando o nosso corpo percebe que está, entre aspas, sobrando cálcio e fosfato na corrente sanguínea, ela é armazenada nos nossos ossos. Em contrapartida, ao contrário, quando o nosso sistema percebe a falta desses minerais no nosso sangue, esses minerais que estão alojados aqui, eles podem voltar para a corrente sanguínea e ajudar no metabolismo muscular, enfim, uma série de outras coisas que eles ajudam. Uma outra função, e não menos importante, é o armazenamento da medula vermelha, né, da medula óssea vermelha. Então, é aquela medula que produz células sanguíneas, que frequentemente é falado quando a gente fala de transplante de medula óssea. Essa medula, ela é armazenada nos ossos longos, né? E quando nós somos bebês, os bebês, ou até na primeira infância, essas células sanguíneas, elas estão numa multiplicação muito acelerada. Então, quase todos os nossos ossos longos, eles têm medula vermelha em quase todo o osso. Depois disso, conforme vai passando o tempo e a gente já não precisa que a produção dessas células sanguíneas seja tão grande assim, nós vamos trocando medula vermelha por amarela, que é gordura. Então, a gordura acaba preenchendo os nossos ossos. Aquele popular tutano que a gente fala, né? Então, aquilo é medula óssea amarela, gordura que fica armazenada nos nossos ossos. É claro que a hora que a gente grava o vídeo, todos os motoqueiros resolvem passar pela nossa casa e o cachorro resolve latir. Bom, qual que é a constituição do tecido ósseo? Então, ele é formado por células do tecido ósseo e material extracelular, né? Que a gente chama carinhosamente de MEC. Esse material extracelular, essa matriz extracelular, ela apresenta 35% de parte orgânica. Essa parte orgânica, entre outras coisas, nós temos o colágeno, que dá, então, essa flexibilidade, né? Esse certo grau de deformação que o tecido ósseo tem. 65%, então, é mineral, que confere aquela dureza do osso que eu falei para vocês. O tecido ósseo, então, ele não tem só células. As células ósseas, elas estão banhadas por uma matriz extracelular. Nessa matriz extracelular, nós temos alguns tipos de células e, muito importante, as nossas células mesenquimais. Essas células mesenquimais são células ainda não diferenciadas, porém que vão se diferenciar em células do tecido ósseo, que a gente também chama elas de células osteoprogenitoras. Ou seja, são células que produzem células do tecido ósseo. Essas células osteoprogenitoras, que são, lembrando, células mesenquimais que estão na matriz extracelular, elas produzem um tipo especial de célula óssea que a gente chama de osteoblasto. Os osteoblastos são células ósseas jovens, com uma intensa atividade metabólica e são responsáveis pela formação justamente dessa parte orgânica, né, da matriz óssea. Elas concentram o fosfato de cálcio e participam da mineralização da matriz. Elas estão muito presentes na superfície, né? Elas são recrutadas também muito quando precisa de uma regeneração, como no caso daquela fratura que a gente viu no vídeo. Depois a gente tem as células ósseas maduras, né? Que a gente chama de osteócito.
Então, os osteócitos são células maduras responsáveis pela integridade do osso, né? Essas células, elas possuem uma especialização, né? Elas têm canais entre elas, onde elas podem trocar materiais, trocar íons, né? Ou seja, elas se comunicam de alguma forma. E nós temos um outro tipo de célula que chama osteoclasto, que é responsável, digamos assim, pela remodelação e pela reabsorção de células mais velhas, de células que não estão funcionando muito bem, e também muito presente quando a gente fala de osteoporose, que vai ser um videozinho lá que eu vou falar junto com essa questão da fixação, do armazenamento dos íons, né? Então vou falar de osteoporose num outro vídeo. Este osteoclasto, digamos que ele limpa o tecido ósseo. Então, quando o tecido ósseo precisa de uma limpeza, ele passa, né? Ele tem um material enzimático que vai fazendo buracos nessa matriz. Ou seja, como se, de grosso modo, ele fosse comendo essa matriz, deixando esses buracos onde osteoblastos novinhos vão vir ali e vão formar osteoclastos. Ou seja, a gente vai ter um tecido novo, vão ser células novas em formação. Eu quero lembrar que o tecido ósseo, ele continua em desenvolvimento, ele continua funcionante por toda a nossa vida. No período de crescimento de uma forma mais acelerada, e depois, sempre que a gente tiver uma fratura, alguma lesão, esse tecido ósseo ele vai se regenerar novamente, né? E a gente vai falar da osteoporose, mas não nesse momento. Então, a gente ainda tem duas partes, né? A gente tem uma parte mais externa, que é essa que a gente vê aqui, na superfície do osso, que a gente chama de periósteo, né? Periósteo está na superfície do osso. Ele contém principalmente fibras colágenas e fibroblastos, que são células que vão originar mais fibras colágenas. E a gente tem o endósteo ou endósteo, que ele fica na parte mais interna do osso, né? Nessa parte mais interna. E ele é constituído então por células osteogênicas ou osteoprogenitoras, né? Células que vão formar os osteoblastos. Ele reveste todas as cavidades, né? Inclusive o canal medular. Então, a gente tem aqui essas duas estruturas, o endósteo e o periósteo. O periósteo, essa parte mais externa, e o endósteo, uma parte mais interna do tecido ósseo. Nós temos ainda estruturas que a gente chama de canais, né? Então, a gente tem os canais de Havers e temos os canais de Volkmann. Esses canais, eles têm a função de nutrir, inervar e mineralizar o osso. Por quê? Aqui na epífise do osso, nós temos tecido esponjoso, né? Eu vou falar daqui a pouquinho. O tecido esponjoso, imaginem o nosso soufflé lá, aquele chocolate famoso. Ele tem trabéculas, né? Ele é airado, que a gente chama. E a epífise do osso, ela é assim, né? Então, por essas trabéculas, os nervos, os vasos sanguíneos, eles conseguem passar. Porém, aqui na diáfise, nós temos um osso mais compacto. E não é tão fácil de essas estruturas passarem por essas células muito justinhas. Então, a sábia natureza formou os canais comunicantes, que são os canais de Havers e os canais de Volkmann, certo? Então, a função desses canais comunicantes são de nutrir, mineralizar e inervar o osso. Bom, eu já falei um pouquinho, mas nós temos ossos compactos e esponjosos. Compactos, quando dentro as células são mais justinhas, né? O nome já diz, compacto. E o osso esponjoso é aquele osso airado, né? Aquele osso trabecular ou reticular também a gente pode chamar. Esse osso, as epífises, elas são mais esponjosas e a diáfise, então, ela é mais compacta, certo? E na questão morfológica a gente tem também os ossos longos, onde eu tenho
o comprimento do osso maior do que a largura. Eu tenho ossos curtos, como os ossos do carpo, onde eu tenho, se vocês olharem aqui, praticamente o comprimento é muito próximo da largura, né? Então eles se parecem muito. E eu tenho os ossos planos, que o exemplo clássico são os ossos do crânio, que são ossos mais laminares, né? Ossos fininhos e mais largos. E a gente tem uma outra classificação que chama ossos irregulares, que são ossos que não obedecem nenhuma dessas classificações. A gente tem como exemplo as nossas vértebras, que tem uma característica especial, né? Não obedecem essas regulamentações aí. Bom, eu falei da medula óssea, né? Que ela é formada então nos ossos, que é uma das funções dos ossos, que é a formação de tecido hematopoético ou formação de células sanguíneas. Gente, por hoje era isso. Esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer mais alguns. Leiam a apostila, os que forem meus alunos, né? Leiam a apostila, estudem em casa, participem das nossas aulas online e de reforço assistam os vídeos. Nós não sabemos ainda a previsão até o dia 31 de maio, né? Antes disso a gente não volta à aula até o dia 30 de maio. Então, a distância importa sim para a Uniaselv, nós vamos respeitar esse distanciamento porque a gente quer preservar a nossa saúde quanto tutor e a saúde de vocês quanto alunos. Mas isso não nos impede de estudar, não nos impede de aprender. Um grande beijo, até a próxima!